Eu quero começar aqui pelo filho do presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte: o que é que a polícia tem de concreto? Pessoal, nos últimos tempos, está ficando complicado a gente acreditar no trabalho das nossas polícias. Qual é o motivo? O que é que tem de palpável para você pegar um documento, um computador, fazer busca, fazer apreensões, celulares? O que é que tem de robusto? Porque a polícia, para fazer prisões, fazer apreensões, tem que ter coisas robustas. O jovem seria candidato a vereador em Camboriú, está fazendo a vida dele, quer tocar a vida dele, é muito jovem ainda, não tem riqueza, não tem patrimônios, não tem carros, não tem... Aí vem com uma ficha danada corrida ali, botaram formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, eu estava vendo lá os crimes dos quais ele é acusado. Será, pessoal? Eu quero falar com você que está em casa. Será que vai ser a mesma coisa, Chico, que fizeram com 1.200 patriotas? Depois de tanto acusar os caras, depois de tanto denegrir a imagem das pessoas, aí encontrou-se que não tem nada. Aí vem na cara de pau e diz, não tem nada, vamos ter que liberar. Mas faz um acordo aqui e diz que vocês são culpados, mas vocês estão livres, não precisa pagar nada, são ficha limpa, estão livres. Mas depois de tanto tempo de ser chamado de terrorista, golpista, formação de quadrilha, financiadores do golpe, aí 1.120. Aí depois, não tem nada, inclusive com o apoio do Alexandre de Moraes, para que sejam liberados. Bolsonaro foi acusado de comprar vacina roubada, adulterada, acusaram lá do MEC. Cadê o MEC? Cadê o MEC? Não encontraram nada no MEC? Cadê os dinheiro roubado das compras, das injeções? Acusaram. Cadê o gabinete do ódio? Lembra quando tem um gabinete do ódio? Nada. Cadê a CPI da fake news lá? Que tinha lá a CPI. Rapaz, não encontraram nada até hoje, é só acusações. Será que essa, pessoal, é mais uma daquelas operações que mancha a imagem do sujeito? Aqueles 8 empresários, Chico. Lembra dos 8 empresários? Tomaram o celular, invadiram a casa, fizeram tudo. Não encontraram nada. A Polícia Federal diz, já vasculhamos, não encontraram nada. Então tá bom, libera o celular dele, libera tudo. E quem é que paga a imagem dessas pessoas que ficaram sujas? Essas pessoas perdem amigos, a família perde o sossego. Teve colega nosso aqui que teve a casa invadida, não encontraram nada, levaram o computador, a pessoa não se refaz, o psicológico vai a zero. São operações e mais operações, porque antigamente, pessoal, a gente vê a operação em cima de Joés Batista, que desviou bilhões. Omar Aziz, como é que ficou a situação do Omar Aziz? Aí foi indiciado por desviar 260 milhões do Amazonas. Eu não vi aqui a esquerda falar nada, eu não vi ninguém, a mídia, tudo caladinha, a mídia entrevista o Omar Aziz, Chico, e não fala nada, dinheiro da saúde do nosso povo. A esposa do Omar Aziz foi presa, 3 irmãos do governador Omar Aziz foram presos, ele só não foi preso porque tem foro privilegiado. Ninguém diz nada. Omar Aziz está lá de senador, comandou CPI, foi preso, tudo tranquilinho. Agora pega, vai em cima do garoto. Se esse garoto, filho do Bolsonaro, for culpado, que pague. Mas o que não dá para aceitar, pessoal, é você ver operações e mais operações. No final, não encontraram. Esses 1.120 que não encontraram nada, eles não tinham nenhuma ligação, pegaram o telefone, pegaram tudo. Não são financiadores, não são marginais, não são nada. Como é que fica? Os 8 empresários que tiveram a vida vasculhada, porque botaram o emoji, concordando que o Alexandre de Moraes deveria ser derrubado, deveria ser caçado, aí botou a carinha lá rindo. Pronto, já é o motivo para investigar. Gente, vamos voltar à realidade. A polícia é para fazer trabalho sério. Nós não vemos prisão de altos criminosos, nós não vemos mais, ninguém mais vê prisão de corrupto. Você que está em casa, você concorda comigo? Você vê nos últimos tempos operações para prender corruptos? Você vê a operação para prender os governadores que desviaram 50 milhões da Covid? Para comprar aparelho respiratório? Você vê alguma operação? Você não vê nada disso. Mas é um negócio na família Bolsonaro, quer acabar com a família Bolsonaro, quer acabar com qualquer amigo ou qualquer pessoa que se aproxima do presidente Bolsonaro. Vai dar ruim, porque isso está acontecendo nos Estados Unidos. Começaram a perseguir o Trump, fizeram a pesquisa agora. Subiu, saiu de 50 para 60. Não adianta, o povo não é burro, o povo está vendo, rapaz, que vocês estão forçando a barra. Boa noite, meus velhinhos. Boa noite, cidade de Porto Velho. Boa noite, Moisés, Chico Holanda, Cícero, Herbert, toda a nossa técnica aqui. A única lembrança que eu tinha desse garoto era o seguinte, que na época do Covid foi a época que ele falou que foi a época que ele mais pegou mulher e que ele preferia morrer transando,
certo, porque Mas ele é muito jovem, tem 19 a 20 anos, isso eu tô Buiú. Você é falando. um garoto. Porque o Covid era uma balela. Para de show. É garoto falar besteira, ô Ebert. Garoto de Quem é que não 19, fala? 20 anos é garoto. Pois é um Que garoto. manca, Moisés. Pra lei é um garoto. Que É um garoto, garoto. rapaz. Então aí isso aqui é o Então quê? parece Esperar o que quê você do não garoto? conhece Quem é que não fala bobeira? O Estatuto da Criança e Adolescente. Sim, quem é que não rapaz? fala bobeira? Esse é um Ele garoto. é um adulto infantil. Então, aí o que eu vejo é o seguinte, hoje, Moisés, você sabe, você que foi um É cara porque você não tem uma filha, Moisés. Aí você fala Deixa eu isso. terminar. O Moisés, apesar dos defeitos que ele tem, mas é um camarada por qual eu tenho muito respeito, ele e Chico Holanda, porque ambos batalharam na vida para chegar onde chegou. Diferente daqueles que se oportunizam daquilo que o pai é, daquilo que a família é, e tenta, como um passe de mágica, Moisés, ficar rico da noite para o dia. É o caso dos filhos do Lula. É um caso. Então, Eu estava vindo agora, eu estava pesquisando o patrimônio deles. Quando eu estou falando a questão geral. Sim. Uma coisa não isenta a outra. O fato dos filhos do Lula terem cometido algum crime não invalida o crime que os filhos de Bolsonaro fizeram. São todos criminosos do mesmo jeito. Esse rapaz, eu não sei se você sabe, mas a mãe dele, sem renda, sem nada, comprou uma casa de 6 milhões em Brasília. Disse que tinha alugado. Depois Ela já desmentiu essa história, Buiú. descobriram que tinha comprado. Essa eu vou pesquisar Não, aqui, mas ela já desmentiu. Sim, eu estou falando isso que a gente vê. E é com muita serenidade, mas muita serenidade mesmo, que eu me tomo a ficar chocado. Porque quando acontece isso com os filhos das altas autoridades, é a falta de oportunidade que tem aos filhos daqueles pais de família que lutam honestamente, que querem que seus filhos tenham a oportunidade de crescer na vida e que não tenha esses péssimos exemplos que são dados. Por exemplo, o sócio do Renan, ele é um criminoso, ele é um homicida e a batida que foi feita, o Moisés, é pela compra irregular de armas. É por fraude, certo, em firmas em nome de laranja e sonegação fiscal. Aí eu me lembro que tem um vídeo também de quando o Bolsonaro era jovem, não tanto quanto o Renan, e que ele falava que tantas quantas vezes ele tivesse a oportunidade, ele sonegaria tudo. Eu sonego tudo. Então, Qual é o brasileiro que tem prazer de pagar imposto, não, veja Buiú? só, esses problemas advêm da criação. Eu não quero imputar a responsabilidade que o malandro do filho tem para cima do pai. Porque, como eu já falei para vocês, eu não posso assumir a irresponsabilidade de uma filha que eu tenho. Assim como Bolsonaro também não pode assumir a irresponsabilidade da ganância ou daquilo que fez. Só que, nessa condição, eu acho que nós não podemos criticar a polícia, nós não podemos criticar a justiça por estar fazendo o trabalho dela. Porque a lei foi feita para todos. A lei foi feita para todos. Foi feita para mim, para você, para o Chico, para o Cício, para o Bolsonaro, para o Lula, para o Omar Aziz e tudo. E eu acho estranho, e vou pedir para você uma deferência nesse sentido. Quando vira um negócio desse, não busca coisa lá atrás para justificar. Porque tá parado, Buiú. Não. Porque a gente não vê, a mídia não fala. Não busca 260 milhões da saúde do Amazonas. Não parado. busca coisa lá atrás querendo transformar a nossa... Só quer igualdade. A nossa justiça, igualdade. a nossa justiça, a nossa polícia, a nossa... Não busque lá atrás para transformá-los em incompetentes, porque não são. Porque da mídia para um lado e para outro não. Comentário, sua vez. Bem, eu, como sempre disse e digo, eu não defendo nem A nem B. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, errou, tem que pagar. Agora, o que não podemos aceitar é, nesses últimos tempos, tá, a maneira como a polícia, como não o judiciário, mas alguns ministros do Supremo, tá, quando o filho do Lula
Ele, inclusive, trabalhava no zoológico em São Paulo. Tá? Ganhava, na época, R$ 600 o salário dele. Eu estava vendo isso também. R$ 600. Tá? E daqui a pouco, o rapaz virou fazendeiro, virou sócio de empresas. Tá? E nós não vimos aí lá atrás a justiça fazendo busca, fazendo mandato e tal. Tá? Não estou aqui defendendo. Se o filho do Bolsonaro tem culpa, tem que pagar. Exatamente. Tá? Eu não defendo nem A nem B. Agora tem que ser Tratamento igualitário. Tá? Eu não posso aceitar que houve, aí recentemente no Covid, desvio de milhões de reais, tá? Lá inclusive que o Flávio Dino era governador do Maranhão, naquela que eles criaram, Consórcio tá? Nordeste. O Consórcio Nordeste, tá? Para fraudar, para tirar dinheiro daquelas pessoas, de nosso. Tá? Porque o dinheiro que foi para lá é dinheiro pago por todos os brasileiros. 50 milhões. Então, aí quando a gente vê as ações contra as pessoas da direita, as ações são muito rápidas. Cadê a situação lá de Maceió, lá do governador que está com mandato agora? Isso, tá? bem lembrado. Cadê? Tá? O cara lá, quando o presidente da Assembleia, mais 50 milhões, tá? Foi afastado quando o governador teve todos os processos, e aí o Lula foi para lá, pediu voto, ganhou. Tá? Ganhou, e agora não vemos aí o Supremo Tribunal Eleitoral nenhum tipo de ação. Agora, se fosse da direita, ele já estava caçado, como caçaram o Dallagnol, tá? Como está preso lá o ex-deputado lá do Rio de Janeiro. Então, são essas medidas que a gente não vê de maneira, o mesmo peso, a mesma medida nas mesmas situações. Tá? Cadê a questão lá da Itália? Calou-se, abafou-se agora lá do filho lá. A imagem, né? Estamos esperando. Cadê a imagem? Abafou, Cadê? ninguém se fala mais. Ninguém... Lá, Mas já queimaram os empresários. lá, aquela vereadora lá, quando chegou as ações, viram que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, também esqueceram. Celso Daniel, nunca descobriram, nunca foram atrás. É isso que a gente fica aqui cobrando. Tá? Eu não defendo A nem B, mas tem que haver a justiça Coerência. igualitária para todos, não para um de um jeito e para outro de maneira totalmente equivocada. É que o Moisés falou. Depois de passar aí 8 meses, as pessoas presas, aí chega agora, e pior ainda, eles querem que assine um termo de culpa culpado, sem ter culpa. Que exatamente. ele mesmo é definir que não Isso tem é que culpa. é pior. Isso é um absurdo, isso não é democracia. Herbert, por favor, seu comentário. Cícero, boa noite a você, boa noite ao Chico Holanda, boa noite ao Moisés Cruz, boa noite nosso amigo Arnaldo Lourenço, boa noite Juninho, a toda a técnica de TV e a quem está em casa nos assistindo. Olha, se existe alguém que estuda assassinato de reputação, você está olhando para ele, telespectador. Principalmente eu que li, reli e estudei 2 grandes obras fantásticas que tratam sobre assassinato de reputação, que é O Processo, do Franz Kafka, e Assassinato de Reputação, o nome do livro, do Romeu Tuma Júnior. E o método de ambos os livros foi aplicado a mim na Operação Apocalipse. Quando eu acordei hoje, que liguei a televisão, eu vi a CNN, né, e a própria Rede Globo trazendo notícias e imagens da operação que estava ocorrendo, né, com o Jair Renan Bolsonaro. Primeiramente eu quero dizer a Cícero não, Chico Holanda, que a operação, o Chico, é da Polícia Civil, não é da Polícia Federal. É a Polícia Civil do Distrito Federal, do governador Ibanez, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, também, que é um estado governado pelo Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro é preciso deixar isso bem claro. Segundo ponto, os malfeitos de Renan não podem ser atribuídos ao pai. É completamente, né, errado e de uma ignorância muito grande alguém querer atribuir o malfeito de um filho ao pai. Eu conheço muito bandido marginal de colarinho branco,
que não tem ética, mas que os filhos são o oposto do pai. E você também que está em casa nos assistindo, deve também conhecer. Agora, o que eu vi hoje na imprensa, né, os pré-julgamentos com relação ao rapaz, eu acho, é a minha opinião, professor Herbert Lins de Albuquerque, é tudo muito prematuro. Primeiro que nem os advogados estavam tendo acesso às acusações. Então, quando os advogados tiverem acesso às acusações, que a própria imprensa tiver acesso a toda a informação, que concluir a investigação, aí sim, a gente pode fazer juízo de valor. Mas até lá, até que se prove que ele é tudo aquilo que estava acusado na busca e apreensão e que ele não foi preso, ele presume-se a inocência. Agora, querer vincular a imagem do Jair Renan Bolsonaro ao pai e dizer que ele fez esses... Se realmente ele fez esses malfeitos, foi por influência do pai, está errado. Eu não concordo com esse tipo de jornalismo.